Nas profundezas da selva, Estamos a falar de uma civilização descoberta no meio da floresta tropical. vestígios enigmáticos de uma civilização perdida. Uma civilização que abarcou um continente durante mais de 1000 anos. Eles tinham, sem dúvida, atributos do sobrenatural. Eles eram os antigos maias. Os seus governantes encheram vastas cidades com pirâmides altíssimas, palácios ornamentados e praças sumptuosas. Eram os senhores do seu ambiente. Eram muito engenhosos no modo como dominavam a energia, criando obras de arte e de engenharia de uma sofisticação espantosa e mantendo uma civilização durante 1500 anos. Depois, após gerações de prosperidade e inovação, a antiga civilização desmoronou-se, transformando metrópoles movimentadas em cidades fantasma, reclamadas pela mãe natureza. Séculos mais tarde, as respostas aos mistérios em torno deste povo majestoso e dos reis quase divinos que os governavam contam uma história de conquista, engenho e desastre. A construção de um império, a civilização maia. 869 d.C. Nas terras baixas da selva guatemalteca, os maias estão a ficar desesperados. A comida e a água estão a tornar-se escassas. Milhares de pessoas morrem de fome. E a subnutrição e a doença graçam entre a população. Os maias já não confiam nos seus governantes para apaziguar os deuses. A agitação política assola o reino. E, uma a uma, as grandes cidades-estado são abandonadas. A civilização maia está a desmoronar-se. Cidade após cidade, área após área, começam a falhar. As cidades são abandonadas, os reis desaparecem e aquela que fora a cultura clássica maia chega realmente ao fim. O que aconteceu a este grande povo? Ainda hoje os estudiosos estão intrigados. Sabemos que as pessoas começaram a desaparecer. A questão está em saber como é que isso aconteceu. A resposta pode estar em complexos hieróglifos conhecidos como Código Maia. Um hieróglifo é uma forma complexa de transmitir toda a informação que o povo maia conseguia pensar ou exprimir. E é o único exemplo nas Américas de um sistema de escrita complexo e completo. Hoje, estes símbolos crípticos revelam uma história de guerra brutal, de governantes maiores do que a vida e da ascensão e queda de um povo enigmático. Olá, eu sou Peter Weller. Estou aqui em cima deste bonito templo nas profundezas da floresta tropical do sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. E este é o coração da civilização dos antigos maias. Durante anos, os arqueólogos acreditaram que os maias estavam pacificamente separados em cerca de 40 cidades-estado independentes, cada uma com a sua própria dinastia de reis. Por aquilo que sabemos, parece ter havido comércio e comunicação, mas não pode ter havido qualquer agressão imperial especial, motivada por uma fome de terras ou de poder para além do território de cada rei. Mas no último meio século, estas teorias estão a começar a desmoronar-se em face de uma história diferente, porque hieróglifos como este, os últimos vestígios do avançado sistema de escrita dos maias, pintam um retrato completamente diferente. As ideias lamechas da New Age dos anos 60, de um povo gentil e carinhoso, estão rapidamente a ser substituídas por uma realidade muito mais complexa de cidades-estado, debatendo-se em confrontos sangrentos. E agora temos evidências de que as batalhas brutais e os sacrifícios humanos eram componentes fundamentais da vida entre os antigos maias. Mas a evolução da civilização maia, até se tornar esta rede complexa de cidades-estado, não aconteceu de um dia para o outro. Os maias surgiram provavelmente cerca de 2000 anos antes de Cristo. Em 500 a.C., a população estava a crescer e as pequenas comunidades estavam a transformar-se nas primeiras grandes colónias maias, localizadas por toda a América Central. Em 250 d.C., a região já era governada por reinos completamente organizados com governantes poderosos ao leme. Eles tinham governantes poderosos, competiam uns com os outros e por vezes essa competição conduzia à guerra. Para os maias, eram guerras lideradas pelos reis em nome dos deuses. Os reis maias eram pessoas como nós, mas para os maias, eles tinham sem dúvida atributos próprios do sobrenatural. O preço da devoção tinha consequências brutais e por vezes mortíferas.
As pessoas tinham uma dívida de sangue para com os deuses. Não que não dessem um grande valor à vida humana ou ao sangue humano. Pelo contrário, o sangue humano e a vida humana eram as coisas mais preciosas e mais sagradas que podiam ser oferecidas aos deuses para pagar a dívida de sangue que tinham contraído a quando da criação. Derramamento de sangue e sacrifícios humanos dominavam o pensamento estratégico dos reis. Eles escolhiam aliados e atacavam reinos vizinhos, sempre com o objetivo último de apaziguar as suas divindades e de manter a autonomia. Ao contrário de Roma, no caso dos maias, não estamos a falar de um só império. Tratava-se de uma série de reinos rivais. No século III d.C., a civilização maia florescia. Nenhuma cidade conseguiu alguma vez dominar todas as outras. Mas havia uma que estava em ascensão. O seu nome era Tikal. Tikal é uma das poucas cidades que se fortalece no período pré-clássico a.C. e continua bastante invencível até ao final do período clássico. Foi uma cidade que nunca perdeu verdadeiramente a força. Mas no século VI, uma potência rival chamada Calakmul ameaçou o sucesso de Tikal. Os maias tinham duas grandes capitais dinásticas, Calakmul e Tikal. Aparentemente, estas duas cidades travaram-se de razões. Parece ter sido Calakmul que deu o primeiro passo, estabelecendo alianças à volta de Tikal e cercando o seu inimigo. Caberia a um líder ambicioso e visionário construir um centro de poder militar. Um centro que derrotaria Calakmul. O seu nome era Ikin Khan Kawil. Ele construiu uma das estruturas mais representativas dos maias, uma pirâmide que suportaria o teste do tempo. O Templo do Jaguar Gigante. O monumento mais valioso era aquele que exigia um grande esforço. Uma pirâmide-templo tão grande é uma indicação de poder, de força, de prestígio. É uma forma de atrair pessoas para a cidade porque mostra como o seu governante é fantástico e poderoso. A construção em ambientes semitropicais, com materiais rudimentares, era um desafio único, especialmente quando o objetivo era construir verticalmente, com tecnologia da Idade da Pedra. A maior parte da tecnologia que associamos às grandes construções de pedra era desconhecida para os maias. Eles não tinham bestas de carga, não tinham ferramentas de metal. O que os maias tinham era um abastecimento praticamente ilimitado de calcário maleável e muita mão de obra. O trabalho era uma das coisas que as pessoas tinham de dar ao rei durante um curto tempo. Os blocos de calcário eram minerados e depois empurrados, puxados ou carregados apenas pela força humana para o local de construção. Eles usavam uma faixa na cabeça, uma corda que passava pela testa. Dessa maneira, conseguiam carregar literalmente, por vezes, centenas de quilos. De patamar em patamar, a pirâmide foi-se erguendo para os céus. Andaimes de madeira sustentavam os trabalhadores e a estrutura à medida que se expandia. Pedreiros hábeis moldavam o calcário com ferramentas de pedra e marretas de madeira. Embora o interior estivesse cheio de cascalho em bruto, o exterior era enganadoramente tratado, coberto por uma forte argamassa conhecida como estuque maia e pintado de vermelho. Embora eles tivessem conhecimento da roda, embora tivessem conhecimento do metal, escolheram não dar utilização prática a nenhuma destas coisas e creio que, em parte, porque na sua visão do mundo, uma coisa que envolvesse muito trabalho humano tinha mais valor. Com quase 45 metros de altura, o Templo do Jaguar Gigante surgiu voltado para o oeste, na direção do pôr do sol. O antigo arranha-céus atrairia a atenção de todos os que pisavam a grande praça de Tikal como símbolo de poder e redenção. Mas a maravilha de engenharia de Ikin Khan Kawil era apenas o princípio. Em 736, Kawil derrotara o seu maior rival, Calakmul. Depois, em 743 e 744, atacou e arrasou dois aliados essenciais de Calakmul que rodeavam Tikal: El Peru a oeste e Naranjo a leste. Finalmente, o nó sufocante que em tempos estrangulara Tikal fora cortado.
Para o celebrar, ele construiu uma série de grandes expansões do palácio, novas pirâmides. E hoje, quando olhamos para Tikal, em muitos casos estamos a olhar para o resultado desse sucesso. Ele pode ter lançado a construção da mais alta estrutura de Tikal, o Templo IV. Feito com mais de 190 mil metros cúbicos de pedra, a pirâmide maciça ergue-se a mais de 64 metros de altura, o equivalente a 22 andares, quase tão alta como as torres da ponte de Brooklyn. Projetava-se muito acima da densa floresta tropical, com uma visão da cidade de 180 graus. À distância, outras cidades maias estavam também a construir ambiciosamente em direção ao céu. Mas neste momento, com o rei Iquincancauil ao leme, Tikal era a maior potência incontestada da civilização maia. Mas Tikal não estava sozinha. Fora do alcance da vista, cerca de 400 km a oeste, outra dinastia está a forjar a construção de uma grande acrópole. Aí, no século VII, surgiria um rei visionário. Ele transformaria uma das cidades mais úmidas do planeta numa meca da arquitetura do Novo Mundo. Em 611 d.C., no limiar do mundo maia, no sudeste do México, há uma cidade com o nome de Palenque que está encurralada. Lança uma defesa de último recurso contra a potência local, Calakmul. As forças de Palenque são esmagadas e o rei é morto sem deixar nenhum herdeiro ao trono do sexo masculino. Uma vez que os reis maias eram considerados de natureza divina, a sua linhagem era essencial para a sobrevivência. O fim de uma dinastia significava geralmente um desastre. Contudo, neste momento crítico, uma das maiores campanhas de construção da história maia estava prestes a começar em Palenque, e o rei por trás dela permaneceria desconhecido até meados do século XX. Em 1949, algumas das questões relativas à misteriosa dinastia de Palenque são respondidas quando o arqueólogo Alberto Ruge Luyler está a fazer escavações neste templo de 22 metros de altura, hoje chamado Templo das Inscrições. Eu estou em boa forma, mas estes indivíduos tinham toucados e grandes mantos, facas de obsidiana e espadas. Pensava que estava em boa forma, pelo menos para um tipo da minha idade, mas não sei como eles conseguiam. E não sei como Alberto Ruge conseguiu, mas ainda me falta muito. Quando ele entrou no santuário, olhou em volta e reparou que no chão havia uma fila de buracos tapados com rolhas de pedra e calculou que estes buracos eram feitos para cordas para puxar as lajes, como um alçapão moderno. Assim puxou a laje, precisamente esta, e desceu uma escadaria íngreme cheia de terra e detritos. Ele nunca tinha visto uma pirâmide maia como esta, e os seus homens começaram a escavar no desconhecido. As escadas estão molhadas e muito escorregadias, da umidade, do tempo e da chuva da floresta. Finalmente ele chegou a um local plano e reparou que o caminho voltava para trás e depois continuava e encontrou portas escondidas, passagens secretas, sinais de que houve muito pensamento e cálculo envolvidos nesta estrutura. Finalmente, depois de 3 longos anos, ele chegou ao fundo desta escadaria de 24 metros e viu um pequeno corredor. E no corredor uma caixa de pedra, e dentro da caixa 6 esqueletos, os restos mortais dos que tinham sido sacrificados para proteger a pessoa em nome de quem este templo foi construído. Mas ainda não sabia quem era essa pessoa. É então que finalmente vê uma porta enorme, uma pedra triangular maciça, e ele e os seus homens abrem-na e entram.
E por trás desta porta triangular enorme existe uma cripta abobadada com cerca de 9 metros de comprimento e 7 metros de altura. E dentro da cripta vê um sarcófago enorme, feito de uma só pedra de calcário, tendo em cima uma tampa magnífica com imagens gravadas de um rei. Ao longo desta orla, que a propósito está coberta de cinábrio, há este material vermelho que é venenoso ao toque para impedir saqueadores de entrarem aqui e de estragarem o túmulo. E, na verdade, se os antigos egípcios tivessem usado isto, hoje haveria muito mais antiguidades para encontrar nesse país. Mas ao longo desta orla havia a imagem de um escudo e no santuário há outra imagem de um escudo, sendo que a antiga palavra maia para escudo é Pakal. Assim, Alberto Ruz descobriu o túmulo do mais importante rei maia, Pakal o Grande. A ascensão de Pakal ao trono em 615 d.C. ocorreu na época mais crítica para Palenque. Sem herdeiro direto, os anciãos de Palenque recorreram a uma forasteira, um membro da família real que vivia fora do reino, uma mulher chamada Dama Sakkuk. Ela regressou a Palenque com Pakal, o seu filho adolescente. O futuro de Palenque estava em jogo quando o rapaz foi coroado rei pela mãe. Tinha apenas 12 anos de idade. Pode dizer-se que ela lhe aqueceu o trono durante mais de 10 anos enquanto ele crescia. Enquanto o jovem rei crescia, Pakal tinha de se divinizar para legitimar o seu governo. Declarou que a mãe era a encarnação da primeira mãe que criara deuses e humanos. Ele era assim filho de uma deusa, uma posição exaltada que eliminava qualquer questão quanto à sua legitimidade. Ele era quase de certeza um indivíduo carismático. Só podia ser. Não tinha qualquer base de poder, dependia quase exclusivamente do seu carisma e determinação. Como um recém-chegado, alguém que tinha de provar o seu valor, ele tinha de ser o mais extravagante possível. Portanto, decidiu construir os edifícios mais vistosos que conseguia imaginar. Estabeleceu vários novos padrões arquitetónicos. Para autenticar a sua linhagem, Pakal lançou-se numa sucessão de construções para revitalizar o reino degradado. Uma das suas primeiras prioridades foi a renovação e expansão do Palácio Real, uma estrutura impressionante no centro da praça principal. Com mais de 6.500 metros quadrados, o palácio tornar-se-ia um labirinto de galerias, câmaras, escadarias, pátios e túneis, e foi desenhado de forma a refletir as suas ideias de grandeza. Ao princípio, os arquitetos de Pakal, como os arquitetos em todo o mundo maia, usaram aquilo a que se chama a abóboda de Misula para sustentar as suas estruturas altaneiras. Esta era uma estrutura bastante simples em que uma série de linhas de pedra de alturas decrescentes são colocadas umas sobre as outras de modo a formar um V invertido com uma fila de pedras no cimo. Mas esta abóboda deixava algo a desejar. Esta construção básica limitava o espaço interior e a luz, e forçava os arquitetos a construir paredes ainda mais largas do que o espaço que envolviam. Conduzidos por um rei determinado, os engenheiros de Pakal procuraram soluções para este problema. O que o design de Palenque conseguiu fazer foi diminuir o peso. Produziram uma estrutura em colmeia no cimo destes edifícios. Os arcos eram mais largos, mais arejados e deixavam entrar mais luz. Estas inovações reduziram o stress sobre as paredes que suportavam a carga, criando uma sensação mais aberta e convidativa do que nos edifícios maias tradicionais. Ao longo de mais de 60 anos, os construtores de Pakal tornaram-se os melhores do Novo Mundo. Mas só no fim do seu reinado, Pakal encomendou um dos projetos mais complexos e ambiciosos alguma vez tentados pelos maias, o Templo das Inscrições. A descoberta do Templo das Inscrições alterou todas as nossas ideias sobre as pirâmides maias. Elas não eram, como se supunha, santuários mortuários. Lá dentro, ao longo de uma escadaria que levava ao túmulo, os engenheiros construíram um tubo oco. É uma conduta que permitia a alguém no cimo da pirâmide falar para este tubo e, presumivelmente, comunicar diretamente com Pakal no seu túmulo. Este sarcófago de 20 toneladas foi construído para durar uma eternidade.
Tinha uma tampa que deslizava para o lado e uma cavidade para colocar o corpo. Quando ele por fim morreu, a porta foi selada e a escadaria bloqueada. Os seus arquitetos e escultores desenharam um caixão rico de simbolismo, retratando a ressurreição de Pakal no outro mundo. Os escribas reais receberam ordens para desenhar uma grelha para 640 glifos que contariam a história do reinado de Pakal. A maioria das pirâmides maias não tem muitos registros textuais. No Templo das Inscrições passa-se o oposto. Tudo nele, desde as enormes placas no cimo à informação no interior, anuncia que este é o local de descanso final do fundador de uma das grandes dinastias maias. Em 683, durante o 68º ano de Pakal como rei, o rapaz de 12 anos, que se transformara num dos grandes governantes maias, morreu com 80 anos de idade. Foi coberto com um cinábrio vermelho e adornado com joias suntuosas. Sobre o seu rosto colocaram uma máscara de jade. Embora o legado de Pakal fosse difícil de igualar, o filho esperava nos bastidores há quase 50 anos. Com o tempo a passar, ele lançar-se-ia numa série de projetos de construção que iam explorar as leis da física e a mãe natureza. Em 684 d.C., o poderoso rei Pakal transformou Palenque numa das mais belas cidades maias conhecidas. Depois de 68 anos no trono, o seu corpo é sepultado num túmulo que rivaliza com os construídos para os faraós egípcios. Agora cabe ao seu filho continuar o legado do pai e cimentar o seu próprio reino. O seu nome era Khan Balam. Pakal foi o fundador da dinastia, mas o seu filho foi o grande mentor da consolidação. Ele certificou-se de que a dinastia continuaria. O rei, com 48 anos de idade, lançou-se imediatamente num ambicioso complexo de 3 pirâmides, que se ergueriam como o seu próprio monumento para o futuro. Ele desenhou e construiu o Grupo da Cruz, um dos mais belos e intrincados grupos de templos cerimoniais alguma vez construídos no mundo maia. Aqui temos o seu memorial e a torre, por sobre o palácio, olhando de cima para o trabalho do seu pai. Julgo que, de certa forma, representam uma afirmação de individualidade, de que ele próprio vai deixar a sua marca na cidade, tal como o pai. Ele ordenou aos seus engenheiros que construíssem 3 estruturas intrincadas: o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Florida e o Templo do Sol. Os engenheiros de Khan Balam dariam um gigantesco passo em frente, usando cálculos geométricos sofisticados e sem rival em todo o mundo, baseados na criação maia de um sistema numérico completo. Uma das muitas formas em que os maias estavam à frente do seu tempo foi a criação daquilo a que chamamos o zero. Com uma simples combinação de uma concha, que representava o zero ou conclusão, e um ponto número 1, e depois um 5, que colocados em posições diferentes, eles conseguiam multiplicar e alcançar números incríveis. Os gregos e os romanos eram grandes engenheiros, teólogos, historiadores e por aí fora, mas eram muito limitados pelo seu sistema matemático, porque não tinham o zero. Assim temos a ironia de que eles conseguiam produzir grandes obras públicas, filosofia, etc., mas eram bastante maus matemáticos em comparação com os maias. As avançadas observações matemáticas dos engenheiros de Khan Balam podem ter incluído a descoberta de proporções, como a raiz quadrada dos retângulos, e algo chamado de proporção áurea, uma proporção de ocorrência natural que pode ser encontrada em animais, na natureza e mesmo no corpo humano, como 1 para 1,618. Se medirmos uma pessoa da cabeça ao umbigo e depois do umbigo aos pés, temos uma proporção muito próxima de 1 para 1,618, a proporção áurea. Alguns estudiosos acreditam que esta proporção surge em estruturas há milhares de anos, em locais como as pirâmides de Gizé no Egito e o Partenon na Grécia.
O Homem Vitruviano, de Da Vinci, é um estudo desta proporção. E há mesmo quem diga que ele pintou a Mona Lisa usando esta proporção nas suas feições. Sem nada mais do que alguns paus e uma corda, os engenheiros de Khan Baalam podem ter conseguido medir a raiz quadrada de retângulos. No Templo da Cruz, estas formas seriam usadas para marcar os dois pilares principais da fachada, a largura da entrada intermédia e as paredes interiores. A proporção áurea pode ver-se nas câmaras dos fundos e na base da estrutura, com a parede lateral representando o 1 e a parede do fundo o 1,618. Usando quadrados repetidos e proporções naturais no Templo da Cruz, ganham forma um plano maravilhosamente calculado, cheio de geometria, história mitológica e o legado de um rei. Mas nem todos os trabalhos de engenharia em Palenque foram feitos a pensar na vida depois da morte. Os engenheiros de Palenque tinham também de pensar em necessidades mais práticas. Um dos nomes de Palenque é Lacama, que significa sítio das grandes águas. Há 4 rios a atravessar Palenque todo o ano, dezenas de nascentes, há água por todo o lado. Estas riquezas traziam os seus desafios. Palenque estava rodeada por colinas íngremes, nascentes naturais e ribeiros que abriam caminho através da base do local, deixando apenas pequenas áreas de terra nivelada e seca para a construção. Ao contrário da maioria das cidades maias, o problema que Palenque enfrentava não era como armazenar água para a estação seca, mas sim como lidar com o excesso de água. Como podem ver aqui, é tudo verde, chove todos os dias. Assim, para enfrentar este desafio, os planeadores da cidade imaginaram uma forma única de desviar as correntes existentes através da construção de aquedutos subterrâneos que canalizariam a água debaixo do solo, deixando assim mais terra à superfície para o cultivo. Estes túneis eram forrados com calcário e cobertos pelo vosso velho amigo do Egito e da Grécia, a abóbada de Mísula, uma série de pedras protuberantes em cima umas das outras para formar uma espécie de arco. Estes tetos eram tão robustos que conseguiam suportar o peso maciço das gigantescas praças de Palenque. Assim as pessoas caminhavam com a água a correr debaixo dos seus pés, sendo desviada da cidade, tal como acontece hoje onde eu vivo, em Nova Iorque. O mais impressionante é que há sinais de que os engenheiros maias podem ter imaginado uma forma de criar pressão de água. Construíram túneis de água que atravessavam um terreno acidentado até à cidade, muitas vezes com inclinação ascendente. À medida que se aproximavam das principais estruturas, os canos tornavam-se gradualmente mais pequenos. Tal como as fontes romanas, a pressão da água aumentava ao correr por túneis cada vez mais estreitos, acabando por permitir a existência de água corrente nos edifícios de Palenque. Temos sistemas maravilhosos de saunas, piscinas e aquedutos. No seu tempo, teria rivalizado com qualquer dos sistemas de aquedutos de Roma. Não vemos esta utilização da pressão de água em mais lado nenhum, e só voltou a aparecer depois de os espanhóis trazerem a sua tecnologia. Juntos, Khan Baalam e o seu pai Pakal governaram Palenque durante quase 100 anos, levando a engenharia maia a um nível nunca antes visto. O futuro parecia brilhante para esta cidade em ascensão. Mas os seus anos de glória estão prestes a encontrar um fim abrupto. Algo está a acontecer no mundo maia que causará a derrocada das clássicas cidades-estado. No século VIII, Palenque, Tikal e os outros reinos do mundo maia estavam a expandir-se através do continente. Altas pirâmides, planeamento urbano sem paralelo e palácios reais suntuosos anunciavam a glória dos grandes reis. Depois, subitamente, estas cidades começaram a desmoronar-se uma após outra. Os escultores reais deixaram de esculpir os seus monumentos com informação histórica e os reis suspenderam os seus projetos de construção. A civilização maia mergulhara nas trevas. Não é que todas as terras baixas maias tenham sido abandonadas de um dia para o outro. Caiu um reino aqui, 10 anos depois caiu outro mais além, depois outro ali. As causas do colapso dos maias continuam a ser motivo de grande debate entre os estudiosos. Estamos a falar de uma sociedade que estava a levar-se ao limite.
Não há uma única explicação para esta implosão, mas os estudiosos parecem acreditar que uma catástrofe ambiental levou a um colapso total da civilização maia. O solo deixou de produzir colheitas. Assim, a falta de comida e a água poluída causaram subnutrição e doença. Os maias já não podiam contar com os seus reis para interceder junto dos deuses, porque a sua grande sociedade estava numa espiral de morte. E os reis em quem há tanto tempo confiavam para orientação e prosperidade eram impotentes para o impedir. Por isso, lenta mas inexoravelmente, as pessoas começaram a partir e os antigos maias deixaram as suas belas cidades para sempre. Não há sinais de túmulos de massas. Eles não podem ter-se evaporado. Para onde foram então os milhões de maias? Se as pessoas queriam ir para onde as coisas estavam a acontecer, iam para norte. As cidades que morrem no sul, e essa é a única forma de o descrever, caem no esquecimento e nunca são substituídas. Mas há locais em torno da península do Yucatán onde as cidades não só prosperam, como começam a crescer de forma explosiva. Este crescimento era intensificado por uma elaborada rede de caminhos chamados Shakbés, ou Estradas Brancas. As Shakbés não serviam apenas para o transporte local. Eram emblemas do grande poder político de duas cidades aliadas que tinham recursos para criar este magnificente caminho real entre os seus dois reinos. Com 96 quilómetros em alguns locais, eram uma maravilha de engenharia. Eles colocavam rochas enormes de ambos os lados do caminho e depois enchiam o espaço entre elas com calhaus e rochas e pedras em bruto. E depois cobriam a superfície com estuque, um belo reboco, criando por cima uma superfície lisa. Na península do Yucatán, as Shakbés traçavam muitas vezes um caminho através do terreno acidentado em linhas perfeitamente retas. Não é fácil cortar uma linha de 96 quilómetros que não se desvia nem um grau. Gostaria muito de saber quais eram os instrumentos que eles usavam. Não temos qualquer registro disso. Estes sistemas de vias permitiram o renascimento, movimento e comércio no norte. E é aí que os sobreviventes das terras baixas do sul esperam encontrar uma segunda oportunidade, numa cidade do Yucatán chamada Chichén Itzá. Chichén Itzá chegou a ser a maior e mais poderosa cidade entre os anos 800 e 1050 aproximadamente. Era conhecida por ser uma grande cidade comercial. Era um local muito cosmopolita e tenho a certeza de que aproveitava muito bem essa reputação. Uma das estruturas únicas do local era El Caracol, um observatório astronómico. Os maias estavam obcecados com o tempo e com as estrelas e passaram séculos a olhar para os céus em busca de respostas. Os maias provavelmente tinham algo chamado Gnomon, que é uma série de duas barras cruzadas, e olhando para a interseção destas duas barras, conseguiam focar determinada coisa. Apenas com instrumentos básicos, os maias conseguiam seguir o movimento das estrelas e planetas e a passagem do tempo. Tal como em Stonehenge, era aqui que as pessoas podiam fazer observações solares e lunares. A escadaria na frente do edifício estava 27 graus e meio voltada para noroeste, desalinhada com outras estruturas, mas quase perfeitamente alinhada com a posição mais a norte de Vênus no céu. Estava intimamente alinhada com os corpos e ocorrências celestiais, como o movimento de Vênus e os solstícios. Na torre mais alta do edifício existem ainda hoje 3 aberturas. São pequenas, estreitas e de colocação irregular, mas são miras astronómicas. No caracol, conseguimos ver na sua orientação, na sua posição peculiar, no estranho alinhamento dos edifícios, aquilo que Vênus estava a fazer na altura. Vênus é uma espécie de ator variável nos céus. Por vezes move-se nesta direção, outras vezes naquela. O caracol parece criado para observar Vênus quando chega ao fim de um determinado tipo de movimento. Esta astuta observação astronómica permitia aos maias criar os seus calendários interligados, que eram mais precisos do que quaisquer outros usados no mundo antigo. Os maias tinham 2 calendários, um ritual e depois o calendário solar, que é muito semelhante ao que usamos no mundo ocidental.
Os maias mediram o ano solar e viram que tinha 365 dias. As suas medidas das revoluções de Vênus e da ocorrência dos eclipses lunares também estavam corretas. Em apenas 200 anos, os maias tinham alcançado um renascimento no rasto da destruição catastrófica das suas cidades do sul. Mas agora o norte enfrentaria um inimigo ainda mais mortífero. Um inimigo capaz de aniquilar os maias, deixando intactas as suas cidades. No século IX, as cidades clássicas maias caíram de forma súbita e misteriosa, pondo fim à era de maior prosperidade e crescimento. O Renascimento no Norte deu aos maias uma oportunidade de combinar astronomia e engenharia a uma escala sem precedentes. Em Chichén Itzá, sinais de uma obsessão constante com os céus deixaram uma marca permanente na arquitetura maia. O pilar de Chichén Itzá era El Castillo, ou o Castelo, uma estrutura com 30 metros de altura, construída no século IX ou X. Os 365 degraus correspondem aos dias do calendário civil maia. 52 painéis de ambos os lados representam o ciclo maia de 52 anos. 9 níveis equivaliam ao calendário solar maia de 18 meses. E o eixo do templo estava perfeitamente alinhado de modo a que fossem projetadas umas sombras específicas 2 vezes por ano. Qualquer maia que olhasse para o setor noroeste do castilho via uma balaustrada e depois a combinação de sombras e sol que atingiam essa parte antes do pôr do sol. E depois formavam-se vários triângulos e ao fundo desta balaustrada temos uma cabeça de serpente esculpida. Uma cobra a descer dos céus que indicava a chegada da estação das chuvas. Os maias viam este fenómeno como uma manifestação da divindade Kukulkan, a serpente com penas. Os maias conseguiam, efetivamente, registar o equinócio, o dia do ano em que a noite e o dia têm a mesma duração. Todos os anos, no dia 21 de março, vê-se a descida de Kukulkan. À volta de El Castillo, os edifícios cívicos assumiram uma nova característica, amplitude. Com uma praça ampla e aberta, templos, mercados e um salão de baile e colunatas. Os salões com colunatas não serviam apenas para os eventos festivos, mas talvez as pessoas viessem para a praça. O público, em geral, era provavelmente convidado, dependendo da ocasião, a assistir à chegada dos comerciantes, dos mercadores. De aparência grega ou romana, estas colunas redondas eram usadas como um novo tipo de apoio estrutural e foram uma estreia arquitetónica no mundo maia. O benefício da coluna é que permite criar tetos planos. Não é preciso investir muita energia a criar edifícios de pedra com abóbadas de mísula, que podem ou não cair. As colunas eram de design simples, cilindros colocados em cima uns dos outros com um cascalho entre eles. No cimo colocavam uma secção quadrada e depois eram acrescentados telhados planos feitos de estuque e madeira para formar interiores cobertos e amplos. Envolve mais as pessoas na vida do edifício e no que está a acontecer nele, do que teria sido possível com as pirâmides maias no período clássico. Essas pirâmides tinham a ver essencialmente com exclusividade, um espaço elevado que muito poucas pessoas podiam ver por dentro. As estruturas de colunas abertas eram muito mais convidativas. Mas a atmosfera convidativa não durou muito tempo. Após 200 anos de domínio sobre o Yucatán, Chichén Itzá sofreu um destino semelhante ao dos seus vizinhos do sul. Desapareceu misteriosamente. Quando os espanhóis chegaram às costas da península do Yucatán em 1517, todos os grandes centros cosmopolitas do mundo maia tinham sido abandonados. Ainda assim, uma civilização maia fragmentada, vivendo em pequenas aldeias no campo, lutou arduamente contra os conquistadores.
Eles revelaram-se difíceis de conquistar porque, em vez de poderem capturar um rei ou um imperador, como fizeram com os aztecas, os espanhóis tiveram de conquistar uma aldeia de cada vez, e quando passavam para a aldeia seguinte, outra atrás deles começava a sublevar-se e a revoltar-se. Os guerreiros maias mataram conquistadores aos milhares. Mas as suas armas revelaram-se inúteis contra um inimigo mais potente, a doença. Em 100 anos, 90% da população do Novo Mundo desapareceu. Os maias que tinham sobrevivido enfrentavam outro tipo de perseguição. Frei Diego de Landa foi enviado de Espanha para converter os maias ao cristianismo e aplicava impiedosamente os seus ensinamentos religiosos. Diego de Landa era um jovem idealista que veio para o Novo Mundo para tentar salvar almas, tentar conquistar convertidos para aquela que considerava a única fé verdadeira. Mas os maias não acreditavam que deviam rejeitar instantaneamente e para sempre todas as suas crenças. No dia 12 de julho de 1562, Landa ordenou um auto de fé, a incineração dos textos maias, acreditando que eram obra do diabo. Foi o fim de milhares de anos de conhecimento acumulado de civilização maia, uma das grandes tragédias da história da humanidade. Numa reviravolta feliz do destino, 4 códigos sobreviveram ao inferno e ao desgaste do tempo. No século XIX, alguns destes livros que haviam escapado às garras destes frades e aos seus impulsos destrutivos chegaram à atenção do público. Hoje, a história da sua sobrevivência é apenas mais um mistério na história complexa dos maias. O facto de eles terem conseguido manter uma civilização urbana na floresta tropical durante 1500 anos, através de todo o tipo de desafios logísticos e outros, é algo que devemos admirar e com o qual podemos aprender muito. Tal como os maias olhavam para o céu em busca de orientação, nós olhamos hoje do céu para o solo em busca de respostas. Em anos recentes, a NASA e a Universidade de New Hampshire têm feito experiências com tecnologia de sensores remotos para ver se conseguem determinar onde poderão estar escondidas cidades ainda não descobertas. Montes de terra cobertos por árvores, que aparecem nas leituras, podem na realidade ser ruínas de cidades antigas que não são tocadas há séculos. Mais respostas para os mistérios dos maias podem estar mesmo debaixo dos nossos pés. A arqueologia maia está apenas a começar. Há inúmeras cidades, inúmeros templos, inúmeras povoações que ainda não pudemos estudar e escavar. Penso que estamos a entrar na era dourada da arqueologia maia. E prevejo para o próximo século uma época em que esta pode tornar-se uma das civilizações mais bem compreendidas do mundo antigo. Sabemos agora que os maias eram um povo inovador, criativo e majestoso, com um gosto particular pela violência. Mas qual é o verdadeiro apelo dos maias? Qual é esta mística que atrai geração após geração em todo o mundo para esta civilização complexa e sofisticada? Será a arquitetura com os seus palácios e templos serenos? Ou as complexidades dos hieróglifos e da arte e de um sistema de escrita complexo? Ou a espantosa compreensão da astronomia e matemática com o conceito do zero sem paralelo em toda a antiguidade? Ou será simplesmente porque este povo admirável construiu cidades inteiras, não apenas aldeias, mas cidades magníficas no meio de uma das mais inhospitaleiras paisagens em todo o mundo? Nas florestas tropicais entre as Honduras e o Yucatão existem literalmente centenas e centenas de localizações maias ainda intactas. Só em Palenque há 1500 edifícios ainda por escavar, incluindo templos maiores do que aquele. E se pensarmos nos tesouros arqueológicos que ainda há por descobrir em cidades como Tikal e Chichén Itzá, eu diria, e estou certo de não ser o único, que o verdadeiro apelo dos maias, a verdadeira magia e mística da civilização, são os mistérios que ainda jazem sepultados nas profundezas desta selva. Eu sou o Peter Wellers, para o canal da História.